Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui em mais quatro itens de uma questão do nosso livro Português em Prosa Verso Questões. Melhor livro preparatório para você aceder, o livro do curso Nota 100, em Petit Braga, nosso curso. Bom, vamos lá, gente. Primeiro aqui, ó, no excerto, é difícil extrair novidades de poemas. No entanto, pessoas morrem miseravelmente pela falta daquilo que ali se encontra. A oração extrair novidades de poemas tem base substantiva e exerce função de sujeito. Bom, repara, a gente tem um período e ele está estabelecendo aqui vamos dizer assim, um limite de observação nessas duas orações. É difícil extrair novidades de poemas. Então, o que acontece? Aqui, eu preciso identificar, vamos dizer, o valor dessas orações, se é substantivo, se é adjetivo, ou se é adverbial. Está um pouquinho difícil porque o verbo está reduzido, está no infinitivo. Quando ele está desenvolvido, é mais fácil, porque aparece o marco que caracteriza o tipo de oração. A gente sabe que as substantivas são precedidas de conjunção integrante, que é o ser, que as adjetivas são precedidas de pronome relativo, e que as adverbiais são precedidas daquelas outras, todas aquelas conjunções, todas com valor semântico. A integrante não tem valor semântico. Então, como é que a gente faz? A melhor coisa que a gente tem para fazer é conjugar o verbo, porque aí vai aparecer o conectivo. É difícil que se extraiam novidades de poemas. Ah, apareceu o quê? Apareceu o quê integrante. Então, eu já sei que se trata de uma oração principal e de uma oração subordinada substantiva. Oração, eu já sei que é substantivo. Então, agora ficou muito fácil. Porque é só olhar na principal e verificar o que está faltando. Ou seja, eu verifico a carência da oração principal. A carência da oração principal estará na oração subordinada. Então, é difícil. Eu tenho o verbo e tenho o predicativo difícil. Difícil é adjetivo, né? Então, está funcionando como predicativo. Não pode ser sujeito. O sujeito tem que ser uma estrutura substantiva. Então, se eu tenho o verbo de ligação e eu tenho o predicativo, está faltando sujeito. E o sujeito vai estar na oração subordinada. Então, extrair novidades de poemas é sujeito e é difícil. Então, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Certo? Então, a questão está certa. E acho que está bem explicado. Vou passar então para a próxima. A próxima ele tem aqui, ó. Finalmente, é preciso dizer que a literatura pode colaborar para a própria formação médica. Então, eu tenho esse período aqui, ele está dizendo que é um período composto por subordinação, e aí ele tem três orações, entre elas uma subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Pô, bastante informação aqui para a gente testar, né? Mas uma coisa é fato, eu tenho que é conjunção integrante. Repara, finalmente é preciso dizer que. Então, eu já sei que é preciso. Ah, aqui tem um pulo do gato, gente. Não, vamos mudar tudo. O que continua sendo conjunção integrante, só que tem um detalhe interessante aqui. O é preciso dizer não é locução verbal, não. Lembra? Locução verbal, dois verbos funcionando como se fossem um só, e aí representando uma oração. Não é o que acontece aqui. Muitas vezes, quando eu desenvolvo o verbo no infinitivo, eu verifico com clareza uma outra informação. Então, aqui em é preciso dizer, eu tenho claramente é preciso que se diga. Então, eu desenvolvi o dizer. O que quero, então, comprovar para mim, já que eu consigo desenvolver o dizer, é que eu tenho duas orações. É preciso que se diga. É preciso oração principal, que se diga oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas aí aparece, vamos dizer assim, a segunda conjunção integrante, né? É preciso que se diga que. Então, que a literatura pode colaborar para a própria formação é objeto
Objeto não, é sujeito de que se diga. Repara, eu tenho a estrutura que se diga, mas está faltando o sujeito. Então, que a literatura pode colaborar para a própria formação médica é sujeito de que se diga ou sujeito de dizer. Eu tenho duas subjetivas: dizer e que a literatura pode colaborar para a própria formação. Dizer é sujeito de é preciso e que a literatura pode colaborar para a própria formação é sujeito de dizer. Tenho duas orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Então, a leitura a afirmação que indica que a literatura pode colaborar funcionando como objeto direto é falsa. E a gente acaba chegando nisso se não entender todo o desenrolar desse processo. Então, na verdade, a gente tem três orações, mas a gente tem, finalmente é preciso, oração principal, a gente tem dizer sujeito de é preciso, e a gente tem que a literatura pode colaborar para a própria formação, sujeito de dizer. A gente não tem objetivo direto, então a afirmativa está errada. Essa é uma questão legal, cara. Essa questão é legal porque tem as suas armações aí no meio. Vamos para a próxima. A próxima ele fala assim, ó, em a leitura realizada por voluntários, ajuda a criança a vencer a insegurança do ambiente estranho e da penosa experiência da doença. Aí eu tenho do ambiente estranho e da doença exercendo a mesma função sintática. Vamos ver se é verdade, né? Quando eu falo aqui, ah, quando eu falo aqui do ambiente estranho, ele está ligado à insegurança. É a insegurança do ambiente estranho. A insegurança que possui o ambiente estranho. A insegurança que é restrita ao ambiente estranho. Então, do ambiente estranho, ele é a adjunta de nominal de insegurança. Né? Está restringindo o que tipo de insegurança eu quero retratar. Então, do ambiente estranho é adjunto adnominal. Agora, ele fala aqui, ó, da doença, da penosa experiência da doença. Esse da doença é diferente, tá? Porque o da doença está ligado só à experiência. Então, da penosa experiência da doença, ou seja, de experimentar a doença, da doença experimentada. Então, aqui não é adjunto adnominal, mas uma estrutura que está complementando a experiência. Então, repara, são dois sintagmas, mas um é sintagma do sintagma, é uma estrutura que está dentro do sintagma, né? Eu tenho da penosa experiência da doença, mas dentro dessa estrutura eu tenho experiência da doença, experienciar a doença. O termo experiência ele tem uma espécie de comportamento de verbo. Experiência da doença é literalmente igual a experienciar a doença. Então eu tenho complemento nominal e, no primeiro caso, adjunto adnominal. Eles não exercem a mesma função sintática. E por fim, né, a última, que a última eu achei a única que realmente é um pouquinho fácil. Todas as outras três foram bem difíceis. Olha só, finalmente é preciso dizer que a literatura pode colaborar para a própria formação médica. Bom, ele está dizendo que o para é preposição nocional. Para que ele fosse preposição nocional, a oração tinha que ser subordinada adverbial, né? As adverbiais finais que são introduzidas pelo para. Mas essa oração ela não está funcionando como um adjunto adverbial. Quem colabora, colabora com ou para alguma coisa. Então, a oração para a própria formação médica está funcionando como objeto indireto de colaborar. Se ela funciona como objeto, a função é substantiva. Então, a preposição não é nocional. A gente só tem preposição nocional com os adjuntos, ou adverbiais ou adnominais. Com qualquer outra função, a preposição é relacional, neutra sem função sintática. Então, todo o restante é mentira, né? Não é nocional, não é adverbial final e nem colaborar é intransitivo. Colaborar é transitivo indireto
e a função da oração para a própria formação médica é função de objeto indireto. Tá legal? Então tá errado, sem grilo aqui para gente. Esses foram os 4 itens. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até um outro momento.